A paz do Senhor Jesus, amadas, queridas irmãs do Senhor Jesus Cristo. Já posso chamar de minhas ovelhas, glória a Deus, porque são os seguidores do Senhor Jesus. E estamos aqui para falar do amor dele na tua vida, o amor especial que ele tem por você, o carinho especial que ele tem por você. Já começa uma segunda-feira já abençoada, porque dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustenta. Aleluia, glória a Deus. Como já foi sua segunda-feira, já como começa já sua segunda-feira, já abrindo os olhos e falando assim, obrigada, Senhor, por mais um dia a qual o Senhor nos concedeu, porque dormimos e acordamos que o Senhor nos sustenta. Devido de tanta prova, de tanta luta, de tanta tempestade, de tantas coisas acontecendo, mas você está aí, porque você é especial, sendo carinhada, guardada pelos braços do Senhor Jesus. Eu estou feliz por mais um dia estar aqui, nesse sexto dia dessa campanha, o Salmo 23. Glória a Deus, aleluias. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque toda a glória, porque toda a honra é dada ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus de maravilha, Deus de mistério. Aqui estamos para falar daquele que te prometeu e cumprirá a tua vitória. Muitos podem falar que você não vai conseguir. Muitos podem falar, mas é difícil, é impossível. Ixi, haveria algo difícil para o Senhor? Não. Para nós pode ser tudo difícil. Para nós pode chegar tudo e falar assim, você não consegue. É lógico, nós não conseguimos. Mas quando estamos com Jesus dentro do barco, Ele provém tudo a mim na tua vida. Às vezes você fala, acorda tão triste, tão angustiada, com o coração apertado. E você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? É no reino espiritual, trabalhando para querer confundir sua mente, te frustrar, te querer parar, entendeu? Te abater, precisa sentir aquela angústia, aquela tristeza dentro do teu coração. Mas hoje diz, ei, não temas, te preocupe. Só louve e engrandece meu nome, porque na hora que vier a angústia, na hora que vier aquele coração fechado, aquela seta, louve. Ore o Pai Nosso, a primeira oração que o Senhor nos ensinou. Ore o Salmo 91 e louve ao Senhor, que aonde o Senhor está, o diabo não pode ficar. Então você glorificando, exaltando, louvando, oferecendo um louvor, o que você tem o teu melhor para oferecer ao Senhor, o que você ofereceu hoje para Ele, o que você tem oferecido hoje, oferece a tua oração, o teu louvor, a tua gratidão ao Senhor, porque o inimigo ele pode tentar de todas as formas, mas ele não conseguirá te derrotar, porque o poder está nas mãos do Senhor na tua vida. Ele cuida de você, o Senhor tem te abraçado, o Senhor tem cuidado, zelado de você. Então não temas, não te preocupe, alegre o teu coração. Ramanchou de reba de cássia, lamanchou de raça na braceve. Deus é fiel em todo tempo. Todo tempo Ele é fiel na tua vida. Então hoje você já agradece o Senhor, tem um dia de louvor, de gratidão ao Senhor. Não importa onde que você esteja, se é na tua empresa, se é no seu serviço, se é em casa, lavando a tua roupa, limpando a tua casa, mas a tua mente está focada no céu. Deixa o céu entrar dentro da tua casa. Deixa o Senhor resplandecer a glória dele na tua vida. Mas missionário, meu marido saiu, não chegou, meu filho saiu, não saiu. Ei! Desse momento de prova, de luta, ao altar do Senhor, como Abraão apresentou Isaac, apresenta o teu Isaac ao Senhor, Redecácia. Não importa aquilo que você esteja passando, não importa aquilo que você esteja enfrentando, o que importa é que você vai testemunhar o que o Senhor fez na tua vida, porque você passa por deserto, mas Ele não te permita passar no deserto, porque outras pessoas vão passar pelo deserto e você vai testemunhar o que o Senhor fez na tua vida, mudou a tua história, mudou o teu nome, mudou o teu cativeiro. Rebanchou de reba de cássia. Então alegre, glorifica Ele na prova, na luta, na perca. O Senhor está no controle de tudo. Ele está no seio da minha história, da tua história. Ele está comandando tudo. Ele não te mandou para ser decepcionada, envergonhada, mas que o nome dele venha ser glorificado na tua vida. Mostrar para Satanás que mesmo na prova, tendo pouca força, tu não tem negado o nome dele. Então exalte, glorifique o nome dele. Aleluia, vamos orar?
oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja do teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita da tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluias. Primeira oração que o Senhor nos ensinou. Nós damos essa gratidão ao Senhor de estar sempre orando o Pai Nosso. E a campanha poderosa e forte. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Ele é teu pastor, ele é teu pastor. Fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pastor. O teu irmão, o teu marido, a tua irmã, a tua esposa, a tua mãe não pode fazer por você. Mas você fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pastor. Porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E nessa manhã, ele sabe que você precisa, ele sabe que você necessita, mas ele quer te ouvir. Ele assim, filho meu está falando comigo, eu estou do teu lado, por que te abate, por que te preocupa? Alegra, que mais uma oportunidade de chance de vida você tem. O Senhor te deu mais uma chance de vida, mais uma oportunidade para você chegar mais a Ele, buscar mais a Ele, se abrir a Ele, falar para Ele, desabafar com Ele o que se passa na tua vida. Ele quer te abraçar, Ele quer te sentir, porque quando você não tem força, Ele te coloca nas asas do Espírito e voa contigo. Vamos orar? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deite esses passos, guia mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma. Guie-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Glória a Deus, alamanchou de reba de caça, ramanchou de raça da bateca. Você não tem motivo de reclamar, você não tem motivo de murmurar, você não tem motivo de questionar e nem de fazer perguntas sem respostas. Você tem motivo de se alegrar, levantar a cabeça, se pôr de pé e exaltar o nome do Senhor. Muitos estão sendo velados agora, muitos estão sendo presos, muitos estão indo para a UTI, muitos estão com essa doença, com essa pandemia que chegou, mas você está aí, lavando a tua roupa, limpando a tua casa, ou na tua empresa, ou no teu trabalho, não importa onde você está, mas ouvindo o Senhor falar contigo. Então trabalha para o Senhor, compartilha, seja um missionário, seja missionária do Senhor Jesus, vai compartilhando, porque tem outras vidas que precisam ouvir o Senhor falar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, toda glória e honra é dada a Ele, por você estar aqui nessa manhã, ouvindo o papai falar contigo. Amém? Oh, glórias! 6º dia dessa campanha, Salmo 23. Amém? Glória a Deus, tenha um dia abençoado com o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados.